Em Jesus somos como as estrelas no céu. O reino espiritual de Deus já veio e em Jesus somos como estrelas no céu, cada um de nós é uma estrela, e assim o reino é numeroso. Cada um deixando brilhar dentro de si a luz de Jesus, cada um deixando brilhar dentro de si o reino de Deus. Com isso todas as estrelas revelam uma luz maior, um céu iluminado, o reino de Deus. A luz de Deus ilumina em nós, pois o Deus que habita em nós é a luz. A luz não vem do nosso esforço ou de algo gerado por nós, ela vem e é gerada por Deus, o qual nos constitui o reino, e Ele é o Rei que reina em nós, que somos o seu reino. Com isso estamos e somos iluminados por Ele, iluminando o seu reino, que nos ilumina. Quando falamos e damos testemunho do reino que há em nós para outra pessoa, não é nós que nós iluminamos aquela pessoa, nós damos o testemunho, para que através dele que foi a obra em nossa vida ela possa fazer a sua escolha entre a vida ou a morte. Se ela aceitar o reino, Deus a iluminará também, para que a decisão dela em aceitar a Jesus venha iluminar ela mesma. Assim podemos orar e orientar o próximo, mas jamais homem algum, a não ser Jesus que desceu do céu, pode nos dar a salvação, apenas Cristo que é o nosso Senhor e Salvador, só Ele é a verdade e a vida e mais ninguém. Só Ele nos ilumina, guia e nos orienta através do seu Espírito Santo. Assim se cumpre em nós a promessa de Deus feita para Abraão. Gênesis 15 versículo 5, então o levou fora, e disse, olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Gênesis 22 versículo 15 ao 18, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porquanto obedeceste à minha voz. Gênesis 26 versículo 4, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Êxodo 32 versículo 13, lembra-te de Abraão, de Isaque, e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Lembre-se, somos a Igreja de Jesus, o templo do Espírito Santo de Deus e com isso somos constituídos o reino de Deus. Ele habita em nós, o tempo da tribulação está para começar e para que o maligno venha a se manifestar algo tem de ser levado deste mundo, algo tem de ser tirado, para que as trevas se manifeste. Este algo é o reino, a Igreja, o templo de Deus, as estrelas que brilham com a luz de Jesus. Quando a Igreja que é o reino espiritual de Deus que habita em nós, ser tirado e formos levados para o arrebatamento, a separação da luz com as trevas, nesta separação haverá o surgimento neste mundo físico das forças das trevas que se revelarão de forma física e espiritual para os que nelas crerem, pois os seus olhos também verão. Eles sempre desejaram as trevas, a mentira e assim serão condenados, aqueles que crerem em Jesus, o qual os seus olhos ainda não viram, mas verão com o seu coração, pela fé, estes serão salvos e no final da tribulação, aqueles que creram pela fé, que viram, enxergaram com o coração também verão com os olhos o reino físico de Deus se manifestar no mundo. Os que negaram a Jesus também verão, pois estes são os que o negaram, estes estão na condição dos que derramaram seu sangue, por crime e não por sacrifício. São os que se negaram ser templo do Espírito Santo e por isso pecaram contra ele, não se deixando fazer igreja nem reino para Deus. João 8 versículo 51, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus sempre deixou claro sobre a morte e a destruição da vida. Porém esta morte que vemos com os nossos olhos é algo momentâneo, algo provisório, pois os que morrem não morrem e sim dormem, uns aguardando o dia do juízo e outros, os que dormiram em Jesus aguardam o dia do arrebatamento e com isso não morreram e sim dormiram para aguardar o dia da vida. João 11 versículos 25 e 26, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus é a verdade e a vida,
todo aquele que crer e o confessar antes da morte, e mesmo que morto pelo pecado será justificado e terá direito à vida eterna. Se ao longo da sua vinda não vier o arrebatamento e neste meio tempo a morte pelo passar dos anos vier sobre esta pessoa, ela dormiu no Senhor, ela será arrebatada no início da tribulação. Cremos nisto. 2 Timóteo 1 versículos 9 e 10, que nos salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Jesus é a base, o fundamento e a justiça determinada, os quais Jesus determinou, pois tudo o que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito seria feito, desde a fundação do mundo. E foi manifestada através do tempo pela palavra, mas os homens não entenderam, e se manifestou fisicamente com a primeira vinda de Jesus e nela destruiu o reinado de trevas, trazendo a luz para todo aquele que nele crer, para não andarmos em trevas e não fazermos parte com o pecado. Depois do arrebatamento, todos em Jesus receberão corpos incorruptíveis e viverão pela eternidade. Aquele reino de trevas dominado por Satanás foi derrotado. A vida veio ao mundo e todo aquele que nela crer não morrerá, não será lançado no lago de fogo e enxofre, e os que negarem Jesus serão trazidos à vida após o milênio, para serem julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Note não haver mais o reino dominado por Satanás, onde ele reina. Ele e os seus demônios agem em favor do mal, do pecado e da morte, para seduzir o homem para que este não tenha vida eterna, mas seja lançado no lago de fogo onde será lançado Satanás, o qual foi derrotado na cruz. Aquele reino único de morte foi destruído, ele hoje não é, pois, todos temos o direito à salvação em Jesus. Porém quando vier a tribulação, onde algo será tirado, que é o reino de Deus, que é a Igreja e o Espírito Santo, que é a luz no mundo, aí o reino de trevas que era, hoje não é, mas será por pouco tempo. Será por exatamente 7 anos os anos da tribulação e lá Satanás se manifestará de forma espiritual e física, para que cada um faça a sua escolha. Cada um fará a sua escolha tendo visto com seus próprios olhos a manifestação do mal, e possa optar entre a morte escolhendo aquilo que seus olhos veem, ou a vida escolhendo pela fé, pelo amor de Deus, olhando com o seu coração a verdade e não as paixões. O reino de trevas que se estabelecerá por pouco tempo, 7 anos, a fim de colher o resto da seara do Senhor, o trigo irá com Jesus para a vida eterna e o joio será lançado na morte. Depois do reinado milenar de Cristo serão lançados com Satanás no lago de fogo e enxofre. Lucas 21 versículos 5 ao 8, e, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Os discípulos perguntam para Jesus quando seriam ou serão estas coisas. Mas que coisas? Dias virão em que no templo não ficará pedra sobre pedra, o templo será destruído. Assim a pergunta dos discípulos é: quando o templo será destruído? E qual o sinal disso? E Jesus lhes responde para não se enganarem, porque muitos virão em nome de Jesus e dirão que o tempo está próximo, mas não é para escutar, pois é uma mentira, não é para seguir estes. O templo em Jerusalém, aquele templo físico e de pedra feito por mãos humanas, foi derrubado e não sobrou pedra sobre pedra, para que o homem entenda que o templo de Deus está em nós e não na pedra, na construção, no físico que nos rodeia e sim no Espírito Santo que habita em nós, nos fazendo templo de Deus, Igreja de Cristo e Reino de Deus. Onde um dia o templo de pedra abrigou as coisas do mundo, nele entronou o mundo e com ele Satanás. Este templo de pedra dos homens, dos corações empedrado para as coisas de Deus foi demolido e não sobrou e não sobrará pedra sobre pedra, e ali Jesus derramou e derramará o seu sangue para que este templo seja puro, para que seja habitat de Deus, para que ele reine em nós através do seu Espírito Santo que vem pela graça mediante a fé em Jesus e não do mundo ou de nós mesmos. Nada podemos fazer por nós mesmos, não somos nós que nos construímos em templo e sim Deus que constrói o seu templo em nós. Assim estando Deus conosco a todo momento.
Quando o homem põe em condição que a presença de Deus está em algo que não seja o seu reino, e este reino sabemos que hoje é espiritual em nós até a segunda vinda de Jesus. Quando o homem coloca a presença de Deus no físico, na pedra, no material ou em qualquer coisa que não seja em seu ou no interior dos homens, isso se faz por idolatria. Deixa de buscar o reino de Deus que se estabeleceu por Jesus em nós através do seu Espírito Santo e vai buscar Deus em qualquer outro lugar, fazendo com que a palavra de Deus passe por mentirosa, e isso não é fé e sim idolatria. A fé vem de Deus e não de nós nem em que podemos fazer, mas sim, no que Deus pode fazer em nós. Somos templo do Espírito Santo, somos a Igreja de Jesus e o reino de Deus e assim confiarmos plenamente em Deus o qual deve reinar em nós. Quando o homem não crê, não tem fé, pois Deus não habita nele e sim naquilo que busca. A palavra de Deus é fiel e verdadeira e nos diz que somos o templo de Deus, e isso nos é dado por fé, que vem de Deus. Tudo que tentarmos buscar fora da verdade não vem de Deus e sim da idolatria, que é confiar mais naquilo que vemos do que nos que é dado por fé, que é a palavra de Deus, que é a salvação que vem por Jesus mediante a fé que vem de Deus. Muitos vêm e dizem: Jesus está aqui nesta casa de pedra. Outro diz: Jesus estava no resto das pedras do antigo templo em Israel. Outros dizem: Jesus está neste copo com água e neste lencinho de pano. Muitos dizem que Jesus está aqui ou ali. Muitos dizem que falam por Jesus, mas poucos dizem que Jesus habita em nós, que somos o reino de Deus, o qual Ele mesmo nos prometeu. Isso tudo é para que você viva achando que Jesus está nos outros e não em você. Com isso muitos são dominados, são tosquiados e até mesmo desossados por lobos comendo o rebanho que não conhece a voz do verdadeiro pastor. Jesus já nos alertou. João 10 versículo 1 ao 17, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. A verdade é, o reino de Deus só virá para você quando o templo de pedra for destruído pela fé que vem de Deus e não por pedra, lenço, copo de água e tudo mais que lhe for por fé, mas que, na verdade, é idolatria. São mentiras para que você não veja a verdade e ela vos libertará, pois quando você entender que o reino de Deus hoje pode vir em você através de Jesus que te fará igreja, mediante o Espírito Santo que te fará templo, os quais te fará reino de Deus em espírito até que venha a nós o reino físico com a segunda vinda de Jesus. Jesus nos ensina através dos evangelhos sobre Ele mesmo, sobre o seu reino e sobre o templo de Deus que aqui no mundo somos nós, pois até a primeira vinda de Jesus, o único templo de Deus no mundo era um templo de pedra, onde o homem tentava fazer por ele mesmo remediando os pecados com sangue de animais e assim só existindo no mundo um templo de pedra e com isso não havendo igreja, não havendo templo do Espírito Santo, e com isso não havendo o reino de Deus no mundo e sim o reino de morte. Inferno de Satanás.
Isso tudo mudou, quando o reino da morte foi vencido. Os homens seduzidos por Satanás tentaram destruir o templo de Deus que está em Jesus, ó crucificando, mas que no terceiro dia ele reconstruiu de forma definitiva, ressuscitando, e reina e reinará por toda a eternidade. Vamos pensar um pouco. Marcos 14 versículo 58, nós ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e, em 3 dias, construirei outro não por mãos humanas. Isso está acontecendo antes da morte de Jesus e também antes da destruição do templo pelo exército que servia a Roma. Assim sabemos que praticamente 40 anos depois da morte de Jesus o templo de pedra foi destruído. Também sabemos que em outra passagem Jesus referiu ao seu corpo como um templo, e o qual ele reconstruiria em 3 dias, referindo-se à sua ressurreição. Com isso temos um templo que foi derrubado pelos romanos 40 anos depois da morte de Jesus, que era feito de pedra. Também sabemos que o templo de Jesus, o seu corpo, foi crucificado e morto pelos romanos e compatriotas de Jesus. Este templo, Jesus reconstruiu e está vivo até hoje e assim se dará por toda a eternidade, pelo contrário do templo de pedra que havia até hoje não foi reconstruído. Alguns tentam reconstruí-lo, mas muitos homens, enganados e longe da verdade, constroem de pedra o templo do mundo, da idolatria, do ego em seu coração. Eles só acreditam e confiam naquilo que veem, que são as suas paixões e idolatrias, por isso que muitos insistem em reconstruir o templo de pedra, tanto que havia em Jerusalém, tal como em seus corações. E com isso, só Jesus para derrubar e reconstruir uma igreja, um templo e o reino, pois sem Jesus nada somos. Sem Jesus o homem é apenas idólatra, mentira e morte. Só Jesus para quebrar as pedras nos corações dos homens e fazer neles o templo de Deus e este, sim, é o que Deus quer que seja levantado, não por você, mas por Jesus que é o único que tem o poder de fazer do homem a igreja, o templo e o reino. Caso contrário, o homem está no reino que veio a ele com o pecado, pela desobediência, pela idolatria que é o reino da morte. João 2 versículo 19 ao 22, Jesus respondeu, e disse-lhes, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura, e na palavra que Jesus tinha dito. Com isto temos o templo físico de pedra que realmente até hoje nunca foi reconstruído, isto para nos mostrar que Deus não habita em templo feito por mão de homens e sim pelas suas próprias mãos, que é em nós, os quais fomos criados por Ele. Feitos à sua imagem e semelhança, mediante Jesus para a sua igreja, o qual recebe o Espírito Santo, pois ali se faz o templo do Espírito e com isso o reino vem a nós e não é nós que vamos até o reino. O reino vem de Deus e assim será com o reino físico que virá com Jesus na sua segunda vinda e com ele todos os que se fizeram em Jesus, o reino espiritual de Deus. O reino espiritual de Deus vem a nós mediante Jesus que constrói em nós a sua igreja o seu templo e no coração do homem não ficará pedra sobre pedra, no coração do homem mediante Jesus não ficará o engano, porque ali nasce em Jesus uma nova criatura a qual é a igreja, o templo e o reino e não um simples homem que sai todos os domingos com sua Bíblia embaixo do braço para ir buscar em outros, o que Deus deu para todos. Com isso não crê, na verdade, não se faz nova criatura, continua confiando no homem e em si mesmo. O coração do homem em Jesus é o templo do Espírito Santo, assim o homem é reino de Deus, pelo contrário não é nada. Aquele que pensa que o reino está ali ou acolá não é nada, simplesmente um idólatra buscando o que já lhe foi dado. É um preso que tem a porta da prisão aberta, mas não sai dela, porque sempre tem um que diz que lá é o seu lugar. Ele nada pode fazer por si mesmo por estar vazio, preso, buscando o reino de Deus em mãos humanas todos os dias da sua vida e não busca o reino de Deus para se fazer dentro dele mesmo como Jesus nos ensinou. Este confia mais em homens do que na palavra de Deus. Está em meio à idolatria, será destruído e não ficará uma pedra sobre outra pedra, pois confiou no homem, no mundo e no físico no momento e no tempo determinado para que confiasse no reino espiritual de Deus que deve estar em nós. Não devemos confiar em mim ou em você mesmo, que é a confiança de cada um, mas confiar e receber a fé que Deus nos deu e que Ele habita em nós e isso é bem diferente do que a autoajuda ensina por aí pelo mundo, que é confiar em você mesmo antes de tudo, mas a verdade é, devemos amar a Deus antes de tudo e confiar nele,
pois Ele é fiel e por isso nos dá a fé. Atos 7 versículo 48 ao 50. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Todos que temos Jesus somos o templo do Espírito Santo, assim somos templo de Deus, mas não somos por nós mesmos e sim por Jesus, pela sua obediência, santidade e justiça, a qual nos faz reino de Deus e com isso nos dá direito a viver tanto no reino espiritual de hoje, tal como no reino físico no mundo vindouro onde receberemos um novo corpo e esse não é corruptível e sim glorificado igual ao de Jesus quando ele ressuscitou. Para isso devemos nos esforçar e nos espelhar nele, mas toda a obra quem faz é ele e não nós. 1 Coríntios 3 versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quem que após em Jesus se fazer o templo do Espírito Santo vai buscar destruir ele e a si mesmo? Pense. Isso que faz e busca fazer é a mentira, a idolatria, a sedução que vem do coração dos homens enganados por espíritos de demônios parceiros de Satanás que buscam destruir a humanidade, mediante o engano e pelo engano os homens se destroem. Ele não consegue destruir a Deus nem o reino de Deus que é absoluto, mesmo você não fazendo parte dele ou negando-o. Quem se destrói é o próprio homem, o qual pelo seu livre-arbítrio faz as suas escolhas e nem sempre ela é pelo reino de Deus e sim pelo mundo e as suas paixões, pois quem nega a Jesus nega a Deus e com isso aceita a destruição, pois negou o reino de Deus o qual é indestrutível. Mas o reino de trevas, o reino de morte, o reino do inferno e de Satanás que se faz pela mentira prevalece sobre a carne, e estes serão destruídos e assim o homem sem o reino de Deus está em trevas e será destruído no lago de fogo e enxofre junto com a morte, o inferno e o próprio Satanás. 1 Coríntios 6 versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? 1 Coríntios 3 versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Em Jesus, templo do Espírito Santo de Deus, o qual mediante Jesus nos constitui reino de Deus e por este seremos salvos. Somos a Igreja de Cristo mediante a fé que vem de Deus. O templo de Deus somos nós, o nosso coração é edificado pelo Espírito Santo pelo sangue de Jesus para Deus, o templo santo, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, o qual nos santifica e nos faz templo de Deus. Todo aquele que não tem Deus em seu coração, não é reino de Deus, não tem a fé e está vazio, com isso está na idolatria, pois confia em tudo que não é Deus. Ele deveria pela fé confiar em Deus habitando dentro dele, mas não tem a fé, porque não busca Jesus e com isso não se faz reino de Deus e assim está na idolatria. Vivem na mentira e com isso da legalidade e morada para espíritos de demônios. Isso será efetivo, claro e constante durante a tribulação tanto no espiritual, tal como no físico. Os demônios habitarão entre os homens e farão sinais e prodígios a fim de que o homem prove da sua idolatria, a qual amaram e desejavam, pois não desejavam a Deus, não confiavam e não creem que Deus existe, não o glorificavam por ele ser Deus, mas pela fidelidade de Deus, provarão das suas promessas e palavra, quando toda palavra e profecia for cumprida entre elas a do livro de Daniel. Daniel 11 versículo 31 ao 38. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados, e embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará um Deus das forças,
e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Daniel 12 versículos 10 e 11, muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Apocalipse 21 versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Jesus virá pela segunda vez de forma física e trará consigo o reino de Deus que será estabelecido na terra também no físico, pois o reino espiritual de Deus foi estabelecido em nós após a morte e ressurreição de Jesus na sua primeira vinda. Com a vinda do reino físico de Deus, Jesus, o Rei estará novamente fisicamente conosco com seu corpo glorificado, o qual por Jesus também receberemos pela fé que nos foi dada por Deus. Deus estará entre nós, Jesus estará conosco pela eternidade e nós que somos a Igreja de Jesus, o templo do Espírito Santo e o reino de Deus no espiritual também seremos o seu reino físico, e Ele o nosso Rei, o Deus entre nós, o Deus conosco o qual nunca nos abandonou, porque habitou dentro de nós de forma espiritual pelo Espírito Santo enquanto estávamos no físico, e nós habitaremos com Ele tanto no físico como no espiritual. Apocalipse 21 versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Tudo se cumprirá, independente se o homem escolher ou não por Deus, mas a verdade é que se cumprirá, pois a palavra e a promessa de Deus se cumprem por Deus ser fiel. Para nós isso se cumprirá mediante a nossa escolha em escolher por aquele que nos escolheu primeiro e fazer dos seus ensinamentos o ensinamento de vida e o maior ensinamento é que somos o reino de Deus, não por nós, mas por Deus que faz de nós os seus filhos. Devemos ser para com o Pai, tal como uma criança que escuta e obedece o que o Pai fala, devemos ser como criança, pois o reino de Deus são para aqueles que, como criança, obedecem aos pais. Lucas 18 versículos 16 e 17, mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Primeiro devemos deixar Deus reinar em nós, para que como um pai que guia o seu filho, Deus nos guie em direção do seu reino. Toda criança escuta e obedece ao pai, pelo contrário será exortado e ensinado pelo pai quando for desobediente. Devemos deixar Deus reinar o seu reino, o qual somos nós. Reinar, guiar e orientar como um pai sobre o seu filho. Devemos deixar Deus reinar em nós, levando em consideração o fato de que, cada dia que passa, tal como uma criança que cresce, o reino também como uma criança que cresce crescerá em nós gradativamente mediante a fé que nos é dada. Lembre-se, você é a Igreja do Filho, o templo do Espírito Santo e o reino do Pai. Deus habita em você mediante Jesus. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Não deixe de assistir os outros vídeos para ter melhor entendimento sobre o assunto abordado ao longo dos vídeos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém.